Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada Senhora das Dores. Estamos no dia 31 de março de 2021, encerrando mais um mês. E nesse dia nós celebramos a Quarta-feira Santa. Estamos aí percorrendo com Jesus o seu itinerário antes da sua entrega total pela salvação do mundo inteiro. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 50, versos 4 a 9. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Com o salmista vamos rezar assim: respondei-me pelo vosso imenso amor nesse tempo favorável, Senhor Deus. Repetindo, respondei-me pelo vosso imenso amor nesse tempo favorável, Senhor Deus. Atentos à escuta do Santo Evangelho, Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu-lhe: tu dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. O Espírito Santo, doador 712, ilumine a nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Diante de uma dificuldade muito grande, diante de um problemão, pode acontecer de a gente querer recuar, voltar atrás. Qual é o ensinamento do terceiro canto do servo de Yahvé que nós ouvimos hoje, nessa quarta-feira, na primeira leitura de Isaías? É que quando uma barreira se levantar contra nós, e essa barreira a gente pode entendê-la de várias formas, inimigos que se insurgem contra a igreja, pessoas que nos caluniam, pessoas que nos traem, pessoas que nos ofendem, nos perseguem, enfim, uma enfermidade, uma crise econômica, independente do que seja essa barreira. Ou, aí olhando para a questão da missão, uma rejeição mesmo ao ensino, que tem mais a ver com a missão do servo. Quando isso acontecer, qual deve ser a nossa postura? Deve ser igual ao do servo sofredor. Um servo de Yahvé. Olha que ele diz assim: o Senhor Deus me deu língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e excita meu ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ele vai continuar dizendo que ofereceu as costas para lhe baterem, as sarças para lhe arrancarem a barba, enfim. Ele não desviou a rota. Não voltou, não recuou essa palavra. Mas por quê? Porque ele tem a convicção que o Senhor Deus é o seu auxiliador. E nós também temos que ter isso. Se o Senhor Deus é o nosso auxiliador, nós não podemos deixar abater o ânimo. Temos que nos manter com o rosto impassível como pedra, assim como o servo de Yahvé. Ou seja, olhar para aquele cristão, olhar para nós e pensar: mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanta luta, de tanta tribulação, ele se mantém de pé e continua a anunciar Cristo como o Senhor da sua vida. Ele não recua. Parece que mais provação ele tem, mais ele louva. Nós desejamos chegar nesse nível do servo do Senhor. Porque é o exemplo, e esse, né, o servo do Senhor, como já meditamos,
é realizado, e toda essa profecia dos cânticos do servo se realiza em Cristo, ele de fato não recuou, não voltou atrás. Olha, pelo contrário, dá essa impressão que Jesus dá passos largos até para que isso se concretize, tudo que vai ser feito e realizado contra ele. Ele prepara a ceia. Enquanto ele prepara a ceia, Judas combina uma forma de entregá-lo. E lá à noite, na ceia, quando estão reunidos, Jesus declara: olha, um de vocês aqui irá me trair. Perceba que todos que estavam ali presentes, de certa forma, não estavam, de repente, nem eles mesmos confiantes de que eram, de fato, verdadeiros discípulos de Cristo. Porque todos começavam a se perguntar: mestre, serei eu? Por acaso serei eu? Um por um vai perguntando. O próprio Judas Iscariote também pergunta: serei eu? Até ele pergunta se foi ele. Se será ele o traidor. Jesus dá a indicação: aquele que colocar a mão comigo no prato, esse será o que vai me trair. Mas ai daquele que me trair, porque seria melhor que nunca tivesse nascido. Diante da pergunta de Judas que ele faz a Jesus, perguntando se ele seria o traidor, Jesus lhe dá uma resposta assim: tu dizes. Sim, Judas, tu sabes. A decisão já está tomada. Como disse Jesus na versão ontem de João, vai e faz o que tem que ser feito. O que Judas combinou para entregar Jesus foi 30 moedas de prata. José do Egito foi vendido por 20 moedas de prata. Não é um preço irrisório, é um preço assim baixo. É o preço da venda de um escravo. Jesus vendido como escravo. Entregue. Judas entregou Jesus para as autoridades e essas o irão crucificar. Mas Deus, o Pai, ele já determinou que entregaria Jesus para a nossa salvação. Na verdade, é Deus que nos dá o seu Filho. Jesus vai afirmar em um momento de julgamento que ninguém tira a minha vida. Essa é a versão de João. Mas eu a dou livremente para depois tomá-la. Então a entrega aqui de Judas é de certa forma um símbolo, é apenas um indicativo da entrega maior, que é a entrega que o Pai faz do Filho. Por amor a nós, entrega o seu Filho para a nossa salvação. Deus nos dê a graça de, nesta quarta-feira santa, em que se aproxima os ofícios principais dessa semana, o Tríduo Pascal, o Santo Tríduo Pascal. Daremos início amanhã, se Deus assim o permitir. Nos dê a graça de perseverarmos na fidelidade a Jesus e não recuarmos no momento em que somos muito pressionados pelo mundo para abandonarmos a fé. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.